7h21, o Ibovespa terminou a sessão desta terça-feira com queda de 0,74%, com o mercado atento aos indicadores de inflação e também toda a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento no Congresso. O movimento negativo, em parte, também se deu à cautela do mercado internacional. Então, sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o Jaime Carvalho, planejador financeiro da CFP. Jaime, muito bom dia e obrigado por mais uma vez conversar com a gente. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. Bom, Jaime, dessa vez o desempenho ali das varejistas, que foi destaque, nesses últimos pregões, aí acabou decepcionando juntamente com as commodities, acabaram influenciando na queda da Bolsa, que vinha até mesmo de uma onda positiva. Olha, nós tivemos um final de ano fenomenal na Bolsa, com o mês de novembro e mês de dezembro aí com grandes altas. Essa queda de janeiro é meio que normal, talvez uma acomodação de um movimento que foi muito forte no final do ano. E, Jaime, até no campo político, que acaba invadindo também bastante toda a seara da economia, as atenções vão seguir voltadas ali ao compromisso fiscal do governo, ainda mais com essa discussão da MP da reoneração em foco. Essas discussões sobre o tema devem trazer uma certa volatilidade ali à Bolsa? Eu diria que esse ano, Cássio e público, acho que a política vai ser mais importante do que os dados econômicos. Eu acho que ninguém espera grandes surpresas nos dados econômicos. A inflação é cainte, o Brasil está exportando muito bem, o Brasil voltou a crescer, nos últimos anos foi melhor, é verdade que a expectativa de crescimento desse ano é um pouco mais baixa, mas eu acho que o futuro do que vai acontecer nos próximos meses, e eu diria até da economia nos próximos anos, tem muito a ver com o que vai acontecer na política nesse ano. A agenda é totalmente política. E, Jaime, amanhã teremos a divulgação do IPCA e os juros futuros do Brasil avançaram pela 7ª sessão consecutiva. Qual a expectativa do mercado para esse indicador e se ele pode, de fato, influenciar nessas decisões dos novos cortes da taxa de juros, já que tem reunião do Copom no final do mês? Olha, o IPCA tem mostrado aí uma queda bastante grande em relação ao que foi o ano passado, Quer dizer, nos últimos meses a gente tem visto uma queda, tem uma sazonalidade, Mas a grande verdade é que o Banco Central, depois de muito tempo, o ano de 2023 vai mostrar que o Banco Central conseguiu colocar a inflação na meta, E as expectativas para o ano de 2024 são ainda de uma inflação cainte. Então, a gente não espera grandes surpresas aí do lado da inflação, não. Seguindo falando disso também, até porque as principais bolsas americanas fecharam sem uma direção única nesse último pregão. Podemos dizer, Jaime, que os mercados estão em compasso de espera pela publicação dos dados de inflação lá nos Estados Unidos? Sem dúvida. Se nós olharmos o que deu o início do movimento muito forte, global, em bolsas, não foi só no Brasil, foi global, em novembro e dezembro, foram os dados de inflação da economia americana que mostraram que finalmente a inflação vinha caindo depois da alta recorde do Banco Central americano, que subiu quase 5% de taxa de juros. Então agora o que o mercado tem olhado com lupa é se o que aconteceu em novembro e dezembro em menor escala foi um erro estatístico ou um soluço, ou se de fato é uma tendência. Então, o número que sai amanhã, que é o número ao consumidor, e o número que sai na sexta-feira, que é o número ao produtor, a gente estaria falando aí o número ao consumidor, algo parecido com o IPCA aqui no Brasil, e o número ao produtor parecido com o IGPM aqui no Brasil, são dados importantes que saem nessa quinta e nessa sexta-feira. Inclusive, até teve uma declaração de um dirigente do FED, que acabou animando ali o mercado no início da semana. Mas se tivesse que apostar, Jaime, sobre quando vai começar o ciclo de corte de juros dos Estados Unidos, em que mês você apostaria ali? Olha, eu acredito que os cortes de juros americanos começam ali no final do segundo trimestre do ano que vem. O mercado já foi de bastante pessimismo, de que 2024 não teria praticamente cortes, para um otimismo bastante grande, que foi agora, no final do ano, de que poderia cortar já em março, mas os dados de emprego que saíram nos Estados Unidos na semana passada mostraram que a economia ainda continua forte. Quer dizer, a inflação pode estar caindo, mas o preço dos preços internacionais de commodities estão caindo,
né? Isso pode ter influenciado, mas não necessariamente desacelerado a economia interna americana, que é muito grande, né? Então, eu diria que é mais para o final do segundo trimestre. Perfeito, então, Jair. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente volta a conversar e uma boa quarta-feira para você. Obrigado, uma boa quarta-feira a todos.